A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Família, e hoje nós estamos com a lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. E nessa lição de número 7, a leitura bíblica em classe se conta no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, depois pulamos para o versículo de número 8. Eu sou Arnold Luiz e hoje vamos introduzir essa lição dizendo: será que pode dar certo uma união entre sogra e nora? Afinal, a Bíblia ela conta histórias de sogra e nora que deram certo. E é interessante que na história de Ruth iremos tirar lições preciosas a respeito da família, a respeito do relacionamento entre sogra e nora, e tudo isso o que nos ensina para os nossos relacionamentos, seja marido e mulher, seja pai e filhos, seja em todo o âmbito familiar. Subtópico de número 1, a crise econômica na terra da Judéia. Subtópico de número 1, a escassez que provocou fome, casa de pão. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem da terra de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. A Bíblia conta a história de Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Quilion e Malom. E é interessante que essa família estava passando por um momento de dificuldade. Por quê? Porque toda a terra estava padecendo, faltando alimento. E nós sabemos que tudo isso é consequência do pecado do povo. O povo israelita, eles estavam pecando e também estavam abandonando a fé, apostatando da fé do único Deus vivo e verdadeiro, o único que existe. É tanto que ele chega para Isaías e diz: olha, Isaías, antes que houvesse dia, eu sou, e não há outro além de mim. Então, aquele povo estava passando por um momento de crise, e essa crise espiritual, essa crise moral, essa crise de identidade, essa crise gerou consequências. E qual foi a consequência? A consequência gerou a fome. E é interessante que a Bíblia conta a história de um homem que vivia em uma crise na terra de Belém, em Israel, e um belo dia aquela terra teve fome, ou seja, a economia ficou precária. Eles não tinham como se alimentar direito, eles não tinham o que beber, eles não tinham mantimento, eles não tinham economia. Então aquele povo estava padecendo, e não foi porque Elimeleque era preguiçoso, não era porque Elimeleque ele não sabia administrar os seus bens. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1 de Ruth, que toda a terra estava padecendo, toda a terra estava em crise, toda a terra estava sentindo a falta do pão. O lugar onde era para ter pão, onde é chamado casa de pão, onde ali se havia bens materiais, se havia fartura, se havia alimento, se havia provisão, aquele lugar agora não tinha mais. Aquele lugar estava passando por uma crise. E essa família, esse homem Elimeleque, ele sai da sua terra e ele vai procurar dias melhores lá nos campos de Moabe, e ele sai da crise para procurar. Então ele teve uma atitude, e é isso que devemos fazer em momentos de crise. Devemos tomar uma atitude, e a atitude ela pode mover os céus, e essa atitude é: clama aos pés do Senhor, clama, geme e chora aos pés do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem resposta para nossas vidas. O segredo é estar aos pés do Senhor, porque quando nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos do Senhor, ao seu tempo, o tempo do Senhor, Ele exaltará o seu povo, Ele abençoará o seu povo, E é interessante que Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai cuidador, Ele é um Pai provedor, e
ele sabe o melhor para o seu povo. Ele não chega atrasado, ele chega no momento certo, mas o segredo é estar aos pés do Senhor, confiar no Deus Todo-Poderoso, porque somente Ele traz socorro. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E é interessante que eles não tinham mantimento naquele lugar. Aimeleque foge, ele peregrina porque ele foge e vai peregrinar nas terras de Moabe? Porque eles estavam passando fome, eles estavam passando necessidade, porque faltavam algumas coisas naquela terra. O que Elimeleque estava recebendo, a quantia era pouca para sustentar a sua esposa, para sustentar os seus 2 filhos, com as suas 2 esposas também, Ruth e Orfa. E a gente vai entender aqui o seguinte: a Bíblia diz que toda a terra de Belém estava com ausência de pão. Não era falta de dinheiro, nem porque Elimeleque era preguiçoso, mas sim faltava alimento em Israel. A Bíblia diz que o povo pecava e eles estavam se afastando do Senhor e abandonou a fé no Deus de Israel. E sucedeu que na época em que os juízes julgavam, toda vez que tivermos uma liderança pecaminosa, nós infelizmente iremos sofrer as consequências dessa pecaminosidade da nossa liderança. Toda vez que a liderança está em pecado, toda vez que a liderança ela não está agradando o Senhor, sempre o povo irá sofrer, né? Porque liderança é influência, e quem é líder ele influencia, pode ser positivo ou pode ser negativo. Então os juízes que julgavam naquele momento, esse juiz que estava julgando, ele não estava fazendo o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor, porque toda vez que um juiz morria, o povo fazia o que queria. Aí o povo clamava, o povo orava, buscava o Senhor, e o Senhor levantava outro juiz. Aí o juiz morria, aí o povo voltava a pecar, aí o ciclo da vida, né? Uma geração vai crescendo, vai morrendo, mas que Deus, né, nessa aula nos desperte para que venhamos a estar refletindo sobre esta mensagem e sabendo que nós somos influência para as próximas gerações e devemos deixar um legado para a próxima geração. E Deus nos livre que cresça, que nasça, que seja gerada uma geração que nunca conheceu o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então temos que entender, não podemos deixar o ensino da palavra do Senhor morrer, que essa chama que arde no meu coração, no seu coração, ele continue ardendo no altar e que não se apague, e que nós venhamos a estar fazendo o ir do Senhor, evangelizando e discipulando, para que muitas vidas de muitas almas venham estar frutificando e o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado e exaltado. Então toda vez que nós estamos debaixo de uma liderança pecaminosa, nós iremos sofrer as consequências dessa pecaminosidade. Deu para entender? Glória a Deus. Subtópico de número 2 do tópico 1, a crise de uma família. A Bíblia diz que Elimeleque vai para Moabe e não nos dá motivo, mas Elimeleque morre, o provedor morre. Noemi estava viúva, os seus filhos morreram, só tinha ela e agora as suas noras. E aí o que acontece? A crise de uma família. Noemi passa por um momento de crise e os seus filhos, né, depois de 10 anos em Moabe, Malom e Quilion morrem. Agora quem fica viúva? As 3. Antigamente só quem estava viúva era só Noemi, e agora os seus filhos também morreram. Agora, além de Noemi, também as suas noras já estavam viúvas. Agora tinha 3 mulheres viúvas na família. Um momento de crise. Por quê? Porque o homem é o provedor, porque o homem é o líder espiritual, porque o homem é aquele que Deus colocou para ser o cabeça do casal, o cabeça da relação. Deus é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, né? E Deus construiu o homem para ser cabeça do lar. E agora as 3 não tinham mais o cabeça, não tinha mais o provedor, não tinha mais o líder. E aí o que acontece?
chegou o dia do caos, chegou o dia da crise. E o que acontece quando chega o dia do caos na nossa família, na nossa casa? O caos vai chegar. Quem ainda não passou por esse caos, esse momento de crise, momento de dificuldade, um dia pode passar. E nós precisamos estar o quê? Preparados, e precisamos estar firmes e ser corajosos e valentes, ser valente, né, na batalha contra o mal, né? Se a luta vir, a dificuldade vir, né, confia no Senhor, porque Ele venceu o mundo e também nós vamos vencer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu o mundo. Então, no momento de crise, de caos, de dificuldade, de adversidade, nós também podemos vencer, porque maior é o nosso Deus que está conosco, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos. Ele não está contra nós, Ele está conosco. Esse é o nosso Deus, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. E o caos vai chegar, o caos pode chegar a qualquer momento, mas quem ainda não passou, ele pode chegar. É necessário estar o quê? Preparado mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então precisamos nos preparar para o quê? Para o caos. Bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra, aquele que guarda e aquele que pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento forte, veio a tempestade, mas aquela casa não se mexeu. Por quê? Porque estava firmada, porque tinha base, e a base é Jesus. O segredo é ter Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, e nós somos as varas, e nós temos que confiar nele. Somente Jesus pode nos livrar, nos fortalecer e nos trazer socorro, né? Devemos habitar debaixo das potentes mãos do Senhor e devemos confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e depender do Espírito Santo de Deus, ser 100% dependente do nosso Deus. No momento de crise, o que eu vou fazer com esse caos vai fazer toda a diferença. No momento de crise, com esse caos, essa adversidade, essa luta, as nossas atitudes vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque aquelas três mulheres estavam sem maridos, abandonadas, sem um provedor. As três se juntaram e se uniram. A Bíblia diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Eram três mulheres, perderam seus maridos, perderam o provedor, perderam o líder, o cabeça, mas elas se uniram, e onde tem união, onde tem unidade, Deus ele abençoa. E ali a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ali a bênção e a vida do Senhor está com eles. E o que acontece aqui? Acontece que a crise pode aprofundar os laços dentro da nossa casa. O momento de crise é o momento que o casal, o momento que os cônjuges, o momento que os filhos, eles se unem mais, porque todos estão juntos em um mesmo propósito, né? Quando vem a doença, quando vem a enfermidade, quando vem a escassez de alimento, quando vem o desemprego, quando vem as notícias ruins, aí que eles se apegam, eles se juntam, eles se unem, e o nosso Deus está conosco. Amém? Tópico 2. Superando as crises existenciais. Subtópico de número 1. Noemi decide voltar à sua terra. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se levantou com elas e as suas noras e voltou dos campos de Moabe, pois na terra de Moabe se ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Versículo de número 7. Porque o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E no versículo 7 diz assim: porque o Senhor tinha visitado, isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com elas, indo elas caminhando, voltaram para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide e voltai cada um para a sua casa, e o Senhor use conosco de benevolência, como usaste
como os falecidos. E comigo, né, Noemi ouviu falar que na casa de pão voltou a ter pão. No momento de crise, no momento de caos, nunca tenha vergonha de voltar. Aleluia! No momento de caos, no momento de crise, nunca tenha vergonha de retroceder. Não tenha vergonha de voltar de onde você veio. Porque tem gente que quando alguma coisa dá errado na vida, quando não sai do jeito que a gente planeja, tem vergonha de voltar, tem vergonha de retroceder, né? Tem vergonha de não ir para o lugar onde houve, né, aquele momento de crise, aquele momento de dificuldade. E Noemi, ela não teve essa coisa, ela não teve essa vergonha, ela voltou, né, de onde ela tinha saído. Ela estava lá e houve uma crise, né, houve falta de pão lá em Belém, né, houve falta de pão na casa de pão. E ela sai da casa de pão e vai para o povo de Moab, para a terra dos Moabitas. Agora ela está saindo da terra dos Moabitas e voltando para Belém, onde estava o momento de crise. E aqui a gente aprende essa questão: no momento de crise, no momento de caos, nunca tenha vergonha de voltar, nunca tenha vergonha de retroceder, não tenha vergonha de voltar de onde você veio. Tem gente que quando está dando tudo errado na vida, ela não tem coragem de voltar. Então volte de onde você saiu, né? Porque lá pode ser que o Senhor quer te honrar, e a glória da última casa será maior do que a primeira. Aleluia, glória a Jesus. Claro, respeitando o seu contexto, né, imediato, seu contexto histórico e o seu contexto de forma geral. Essa passagem, a glória da última casa será maior do que a da primeira. O que os outros vão falar de mim, o que vão pensar de mim, né? Noemi decidiu voltar, ela voltou amargurada, ela voltou em crise, ela nunca teve vergonha. E você e eu não devemos ter vergonha de quê? De recomeçar. Não devemos ter vergonha de voltar, de dar 2 passos para trás. Em algum momento da nossa existência, nós iremos dar 2 passos para trás, nós iremos retroceder, nós iremos recomeçar. E aí diz assim, ela decide voltar, ela decidiu voltar porque ela ouviu falar que tinha pão onde não tinha pão. A casa de pão que deveria ter pão, fartura, faltou pão, agora voltou a ter pão. Então ela decidiu voltar. E aqui isso é uma coisa prática, né? Bem clara para a gente, né? Que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aquela palavra, aquela notícia, né? Por isso que devemos anunciar as boas novas de salvação, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que breve voltará para buscar a sua igreja. Porque quando ouvimos isso pela fé, nós tomamos uma atitude. Ela tomou uma atitude, ela ouviu e ela tomou uma atitude. Subtópico de número 2 do tópico 2: Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth capítulo 1 versículo 16: Disse Ruth: não me enches para que te abandones e deixa de te seguir, pois por onde quer que fores irei, e onde quer que eu repousareis, ali repousareis eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que declaração profunda. Eu não vou te abandonar, não vou deixar de te seguir. Para onde tu fores, eu irei também, né? Se tu repousares aqui, eu repousarei também. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Que declaração profunda! Ela, primeiramente, aqui a ideia é o seguinte: ela não declara, né, de princípio, primeiramente, ela não declara o amor à sua sogra. Aqui ela faz uma declaração de fé ao Deus de Israel. Exemplo, né, nós vemos muito em convite de casamento: olha, eu não te deixarei, né, eu te seguirei. Não, aqui a ideia primordial aqui, né, essa pérola aqui interessante, né, é que primeiramente ela não está declarando um amor à sua sogra, mas sim uma declaração de fé ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus único e verdadeiro. Então, não vou te deixar, onde a senhora deitar, eu também vou. É uma declaração de uma moabita, de um povo estranho, né?
de uma mulher estranha que pertencia a outra nação, a outro povo, mas que se rendeu ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Ela se rendeu pela fé, né? Aquele Deus que faz proezas, faz milagres, aquele Deus que cuida, né? Aquele Deus que guarda. Ela reconheceu o Deus de Israel como seu único Salvador, provedor, remidor, né? O abençoador. E ela declarou que o Deus de Israel era também o Deus dela. Nos 10 anos de convivência com seu esposo, ela via isso na sua sogra. Ela percebeu que o Deus de Israel era único, vivo e verdadeiro. Por quê? Pois a sua sogra exalava isso, demonstrava que ela tinha intimidade com Deus. Ela entendeu que não podia abandonar esses laços que foram criados, né, entre elas, né, esse laço, né, que foi criado no mundo espiritual. Elas estavam conectadas, né, elas estavam juntas, unidas. Por quê? Porque ela via, né, a intimidade que a sua sogra tinha com o Deus de Israel, os rituais que a sua sogra fazia, né? A sua sogra também clamava, né, ao Deus Todo-Poderoso, e clamava dizendo, né, Adonai, né, meu Senhor. Ela clamava dizendo Jeová, né, o Deus Todo-Poderoso, né, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus que nos tirou como um forte lá do Egito, né, do lamaçal, e nos deu uma nova vida, né? Então ela tinha certeza, e a sua sogra exalava, né, esse cheiro, esse perfume. Por isso que Paulo diz que nós somos cartas vivas do nosso Deus para o povo, né? Ela entendeu que não podia abandonar a sua sogra, mesmo que a morte houve do seu marido e do seu sogro. Ela decidiu ficar. Ruth entendeu que a espiritualidade, o que a sua sogra ensinou, era também relevante. Ela precisava também continuar conectada com aquela intimidade, com aquela mulher, com aquele momento, aquele ritual sagrado maravilhoso, né, de estar na presença do Todo-Poderoso. Ela sabia que não era só necessário ter as bênçãos, mas sim o abençoador, porque quem tem um abençoador tem toda sorte de bênção. Ela entendia isso, né? Uma mulher moabita, uma mulher que reconheceu a Deus como seu único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ela sabia que a sua sogra Noemi, ela tinha intimidade com o Eterno, então ela decidiu unir, ela decidiu ficar, permanecer com a sua sogra. Subtópico 3, unidas contra a crise. Ruth capítulo 1, versículo de número 14. Então levantou a sua voz e começou a chorar. Então Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A palavra se apegar aqui no original é soldar, né? Quando a gente pega dois elementos, né, e passa a solda no meio, ou seja, eles se unem, eles se conectam, eles estão unidos, eles não viram só uma carne, né? Aqui não é questão do matrimônio, né? O homem deixará a sua família, né, seus pais, e se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aqui a ideia não é essa. A ideia aqui é de solda, é de conexão, é de união, unidas contra a crise, unidas. Então ela levantou a sua voz. Então se apegou aqui no original, no hebraico, significa literalmente soldar, juntas, né? Juntar dois elementos, unir, uma união. Não tem nada que dissolva, não tem nada que desuna, né, essas mulheres, né? Ficar conectado, ou seja, acoplar. Elas acoplaram, elas se conectaram, elas se soldaram. É algo indissolúvel a união daquelas mulheres, daquela nora, daquela sogra. Então, o que uniu as duas foi a fé em Deus e a esperança, né, em um único Deus, a crença no Deus de Israel. Sogra e nora pode se conectar sim pela espiritualidade. A alma de Ruth se apegou a Noemi justamente pela experiência com Deus. As duas se conectaram como? Pela experiência com Deus único e verdadeiro, com a experiência que elas tiveram com o Eterno. No momento de crise, no momento onde não tinha provisão, onde não tinha para onde ir, não tinham o que fazer, elas se conectaram, elas permaneceram, elas se apegaram. Ruth, né, depois de 10 anos, confessa
que o Deus Todo-Poderoso é o Deus dela, né? Ela foi justificada ali pela fé, né? Nós sabemos disso, né? Sobre a questão da salvação, da justificação, da adoção. Ela pertencia a outro povo, agora ela foi adotada, ela foi enxertada, né? Na árvore, né? Ela foi enxertada em Deus. Por quê? Porque ela reconheceu a Deus, né? É uma filha de Abraão, uma filha pela fé, né? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, justamente pela experiência com Deus, a alma de Ruth se apegou a Noemi. Tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. Subtópico número 1, a chegada à terra do pão. Agora elas chegaram a Belém. Como é que elas chegaram lá? Ruth capítulo 1, versículo 13. Ruth chega esperançosa, Noemi não, chega arrasada, abalada, desesperada. Versículo 20. Ela vos dizia: não me chame mais Noemi, chamai-me agora de Mara. Por quê? Porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. A leitura de Noemi, ela achava que estava sendo o quê? Estava sendo castigada, que Deus estava pesando a mão, né? Não vou nem tocar nesse assunto, mas a gente sabe aí que quando alguém está passando por alguma luta, alguma dificuldade, né? Quando alguém está clamando, buscando o Senhor, né? Chorando, né? Nós vemos a história de ali, Ana estava ali querendo o seu milagre, né? Querendo o seu Samuel, o seu bebê, o seu menino, ela não podia gerar, né? E ela estava ali orando, clamando aos pés do Senhor, chorando, e o sacerdote chega e diz: olha, mulher, você não tem vergonha não de estar embriagada na casa do Senhor, né? E muito se angustiou Ana. Então, às vezes nós somos julgados, né? Nós somos, de certa forma, repreendidos. Por quê? Porque as pessoas acham que se a gente está passando por alguma luta, alguma dificuldade, se a gente está enfermo, né? Se a gente passou por alguma coisa, quer dizer que a gente está em pecado, que a gente pecou, que a gente errou, né? Que a gente cometeu um erro, né? Que a gente escorregou, né? Como o pessoal fala, né? Que a gente caiu, né? Quando a gente está passando algum momento de crise, algum momento de caos na nossa vida, as pessoas, a primeira coisa está em pecado, está pecando, a mão do Senhor está pesando, está vendo? Eu disse, né? Disse que a mão de Deus ia pesar, eu disse que Deus ia mostrar, né? Que ele estava em pecado, eu sabia que ele não era essas Coca-Cola toda, eu sabia que ele não era tudo isso, eu sabia, está vendo aí? Eu não disse. Então, sempre alguém vai julgar, e sempre alguém vai entender de forma errada, e vai ter uma leitura daquele momento. Noemi teve uma leitura. Qual foi a leitura? E agora, meu Deus, eu cheguei aqui e voltei para minha terra, e meu nome agora, eu não quero que se chame mais Noemi, meu nome agora é Mara. Por quê? Porque eu sou uma mulher amargurada, uma mulher destruída, uma mulher angustiada, porque o Todo-Poderoso tem me castigado. Essa foi a leitura de Noemi. Mas no versículo 13 diz o seguinte: esperá-lo-ei até que viesse a ser grande, deitar-se-vos ia por ele, esperá-lo, né, sem tornar marido. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Para Noemi, Deus estava pesando a mão nela. O que eu aprendo? A sua leitura e a sua interpretação de uma situação atual pode ser equivocada. Isso foi a perspectiva dela, né? Ela não entendeu a situação. Isso fez com que ela fizesse essa leitura. Chegou nesse patamar com autoestima baixa, né? Me chama de amarga agora. Então, ela com autoestima baixa, né? Ela sem fé, sem perspectiva, né? Sem esperança, ela decidiu entender que a mão do Senhor estava pesando. Mas às vezes Deus estava preparando, estava capacitando, estava querendo que a fé dela fosse aumentada. Subtópico de número 2 do tópico de número 3, recuperando a autoestima. Ruth capítulo 2, versículo 2. E Ruth a moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. Ela disse: vai, minha filha, uma chega amarga, a outra eu posso ir ao campo, eu posso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada, né? No momento de crise eu preciso ter fé, ter esperança, e eu preciso ter atitude. Josué chega, né? Está ali e o Senhor aparece para ele e diz: olha, Josué, eu sou contigo, assim como eu fui com meu servo Moisés, também serei contigo. Onde tu pisares a planta do teu pé, abençoado será.
né? O que Deus está dizendo para Josué: fica de braço dado para ver se vai vir a bênção, fica esperando cair do céu para ver se o milagre vai chegar. Não, você tem que agir, tem que tomar uma atitude. Enquanto uma chegou amargurada, chegou com a baixa autoestima, a outra não. O que eu posso fazer? Eu vou trabalhar, eu vou ali pegar espiga, eu vou fazer alguma coisa. Ela tinha fé, tinha esperança, pois ela estava experimentando o que? A experiência que ela teve com Deus Todo-Poderoso, e ela estava abraçando esse Deus, e esse Deus ele reage a quê? A nossa fé. Buscar e me achareis, bater e a porta se abrirá. E Deus, ele reage à nossa fé, né? Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Enquanto ela adorava pela sua fé, pela esperança que ela ia conseguir, ela ia sair dessa crise com a sua sogra, ela ia sair dessa crise, esse momento difícil, né? Porque ela chega a dizer: olha, eu vou até o campo, vou trabalhar, vou apanhar espigas, e cujo os olhos de quem eu achar graça, né, que eu acho alguém que possa nos ajudar, né, que eu conheça alguém, né, de caráter, alguém, né, abençoado, enviado por Deus para me ajudar, me abençoar, para nos ajudar, eu vou, né, e o que Noemi diz: vá, minha filha, Deus te abençoe, né, que seja assim a vontade do Senhor. Uma chega amarga, a outra não, eu posso ir, posso fazer, e isso, o que acontece aqui? Eu preciso mudar a minha história, como preciso ter uma atitude. Por quê? Porque ela, né, estava ali experimentando esse momento com Deus Todo-Poderoso, ambas com a mesma crença. As duas tinham crença no Deus Todo-Poderoso, mas as duas com atitude diferente. Uma chegou moribunda, a outra chegou com fé. Uma chegou desprezada, a outra chegou cheia de alegria, cheia de esperança. Então o versículo 22 diz o seguinte: assim Noemi voltou arrasada, deprimida, menosprezada. Ela não entendia o que estava acontecendo no mundo espiritual, achava que Deus estava punindo ela. Voltou com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém. No princípio da colheita das cevadas, olha que interessante, a mulher estava desanimada, sem perspectiva de vida, e a Bíblia informa que elas chegaram no melhor momento da história do povo de Israel, daquele povo, naquele momento dos juízes. Que momento foi esse? No início da colheita. Nunca devemos ficar parados, né, mediante as crises. Por quê? Porque nós temos que nos mover. Quando nos movemos em adoração, em clamor, em súplica, em adoração, quando nós dobramos nosso joelho, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e nós clamamos ao nosso Pai em secreto, e o nosso Pai recompensa publicamente. Quando nós buscamos a face do Senhor, nós lemos a palavra do Senhor, nós oramos, jejuamos, consagramos, vigiamos, quando nós nos apartamos da prática do mal, quando nós deixamos de seguir a nossa vontade e fazer a vontade do Senhor, né? Que diminua eu e que cresça Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu levo pelo Filho de Deus que se entregou por mim, que morreu por mim. Quando eu faço isso, quando eu me movo, Deus ele move, né? E a adoração move o coração de Deus, né? Claro que isso é uma palavra, né, que é muito usada, né, um jargão cristão, um jargão evangélico, né? Adore, né? Adore a Ele, porque você vai mover o coração de Deus. Não, você não vai mover o coração de Deus. Claro que isso aqui, né, estou fazendo uma analogia, né, estou parafraseando, atualizando os dados para a gente entender, né, a questão, né? Quando nós buscamos o Senhor, não quer dizer que Deus ele vai fazer porque eu e você está clamando. Não é por isso. Isso é graça. O que é graça é favor merecido. Não merecemos nada, mas Deus faz pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade. Não é que a gente vai orar, a gente vai pagar um preço e Deus vai fazer. Não, Deus não precisa disso. E a gente não vai barganhar com Deus, né? A Deus nos abençoa mediante quando nós nos aproximamos dele, lendo a palavra, nos consagrando, nos santificando, né? Orando, nos relacionando com Ele. Ele nos abençoa mediante isso, mediante a nossa fé, né? Se creres, verás a glória de Deus, né? Essa é a ideia dessa aula, né? A ideia daqui onde aprendemos sobre a história de Ruth e Noemi. Então, voltou com ela Ruth, a Moabita, sua nora.
né, no princípio da colheita, né, no melhor momento. Ela não tinha perspectiva de vida, os 3 maridos morreram, os provedores tinham morrido, mas elas voltaram onde? No melhor momento da história. Nunca devemos ficar parados mediante a crise, nós temos que nos mover. E Ruth aprendeu o que? A submissão, mesmo sem o seu marido morto. O que ela entendia? Ela entendia que a sua sogra tinha autoridade sobre ela. Olha, eu não te deixarei, eu irei contigo, se tu se deitares aqui, eu deitarei, se tu fores para lá, eu irei, né? O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, eu vou com a senhora, né? Eu sei que a senhora tem autoridade, né, na minha vida. E ela entendia isso. Subtópico de número 3 do tópico 3, a hora do trabalho no campo de Boaz. Ruth vai trabalhar e os homens colhiam as espigas. Algumas iam caindo pelo caminho, e a lei diz o seguinte, que quando se caía algumas espigas no caminho, enquanto os cavadores estavam catando as espigas, o que acontecia? As que ficavam no chão, tinham que ficar no chão. Por quê? Porque não se podia abaixar, porque era necessário, segundo a lei de Moisés, deixar para os mais favorecidos, né? Os que não tinham condições, né? Os mais necessitados. Então, Ruth, ela aproveitou essa oportunidade. Ela não era favorecida, né, naquele momento. Ela estava ali vindo de uma crise, ela estava chegando na terra e ela foi catar as espigas, né? E ela começou a catar no chão, começou as espigas no chão, e era proibido para quem estava catando as espigas, quem estava colhendo, se uma espiga caísse, um olho, né, caísse, pegar. Não podia se abaixar segundo a lei de Moisés, era para deixar para os mais favorecidos. E Ruth começou a pegar as espigas, começou a pegar. E o que acontece aqui? Acontece que no tópico de número 4, a gente já vai pular para o tópico 4 para dar, né, a gente está entrando aqui, finalizando a lição. O subtópico 3 do tópico 3 diz assim: a hora do trabalho no campo de Boaz. E no tópico 4 diz o seguinte: o remidor da família de Ruth. Ruth encontra com o remidor da sua família. Subtópico 1: Ruth descobre o remidor de Noemi. Enquanto ela estava trabalhando, perceberam que ela estava ali. Por quê? Porque ela era moabita, ela não pertencia a Israel, ela não era uma israelita. Então perceberam que ela era diferente. E aí o que acontece? Ela tinha traços diferentes, notaram a diferença nela. E Boaz pergunta: quem é essa moça? Quem é essa mulher? Nunca a vi por aqui. Aí alguém diz: ela veio com Noemi, né? E Boaz sabia que Noemi era parente dela, né? E Ruth 2, capítulo 11 diz o seguinte: e respondeu Boaz, né? No versículo 10, no capítulo 2, Noemi pergunta, né, o que eu fiz para achar graça, né, aos teus olhos? No versículo 11 diz o seguinte: e respondeu Boaz e disse: bem sei o que me contaram, o que fizeste com a sua sogra. Ele soube o que Ruth fez para Noemi, da morte do seu marido. Você fez algo importante que mexeu com nossos corações. Depois da adversidade, né, depois da crise, você não abandonou a sua sogra. Eu sei da sua história, eu conheço a sua história. Deixaste seu povo, seus pais, e vieste a um povo que não conheceste. O Senhor retribua o seu feito e te seja concedido pleno galardão, e o teu Deus, o Deus de Israel, cujas asas viestes abrigasse, te abençoe, né? No subtópico 2 do tópico 4 diz assim: Boaz redime Ruth, o remidor, né? Boaz redime Ruth, o remidor mudou a história dessa mulher. Quando encontramos o remidor da nossa história, a nossa história não morre, né? Ela vive. E nós temos um remidor. Quem é o nosso remidor? Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa história pode estar destruída, pode não ter mais nada, pode estar morta, mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e tudo que esteja morto viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. O nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de vitória. Se o seu casamento está passando por uma crise, saiba que o nosso Jesus, nosso Senhor, Ele pode dar vida, Ele pode trazer vida, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode abençoar, pode curar, pode libertar. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso remidor. Tenha um encontro com esse homem, né? Esse homem da Galileia, esse homem chamado Jesus Cristo de Nazaré.
né, o nosso remidor. Quando nós temos um encontro com o nosso remidor, a nossa vida muda, a nossa vida ela frutifica, né? E ela encontrou o seu remidor. Ruth encontrou Boaz, o seu remidor. A sua vida mudou e agora ela tinha a história mudada. A sua história não morreu. Ela estava num momento de crise, mas ela teve uma perspectiva de vida, porque ela teve um encontro com o seu remidor. Eles se casaram, né? Ruth casou com Boaz, tiveram um filho. Que filho? Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Jesus é chamado o filho de Davi, né? E quando nós encontramos o nosso remidor, né, saiba que a união de sogra e nora pode dar certo, né? O nosso Deus, ele é Deus de milagres. Quando nós encontramos nosso remidor, a nossa história muda. Que Deus em Cristo continue abençoando, guardando, livrando. Até semana que vem, querendo Deus. Aleluia!